casa pela primeira vez, bem-vindos. Estamos disponíveis no final para uma conversa pessoal que pretendam, eventualmente. Sintam-se em família e à vontade. Então, hoje nós vamos dar início à nossa tarefa com a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que diz o seguinte: no comentário, um excerto da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz: a ciência incha, mas o amor edifica. O título da mensagem é Ciência e Amor. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se dos seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina ao segundo para gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Centrar, unir os nossos pensamentos a Jesus, por forma a estabelecermos sintonia mais próxima, mais estreita com os nossos guias espirituais, com os mensageiros divinos que se encontram no recinto, amparando-nos os bons propósitos. Mestre querido, nesta manhã em que nos reunimos em vosso nome, e em nome de Deus Pai, o nosso sentimento é de gratidão pela oportunidade do reencontro, mas também pela possibilidade de reflexões que aqui se realizarão em torno dos ensinos espirituais. Lembramos, Senhor, aqueles que do outro lado da vida aqui se encontram conosco, partilhando o espaço e o tempo. Fazendo parte desta Assembleia, somos, Senhor, em número elevado aqueles que te rendem graças e cantamos glórias pela tua misericórdia e pelo teu amor à humanidade. Mestre querido, ainda por aqueles que são nossos afetos, na qualidade de família, amigos ou meros interlocutores nas nossas relações sociais e profissionais, para eles seguem também o nosso abraço, o nosso afeto, a nossa rogativa para que os ampares e encaminhes, Senhor. Para os nossos desafetos, que eventualmente desajustados, conosco, por razões que nos escapam, também para eles segue o nosso testemunho de afeto e solidariedade.
fazemos parte da família universal. E tudo será superado. Porque o nosso destino é a felicidade, a perfeição, a glória contigo, Senhor. Pedimos-te ainda pela tarefa que seguirá dentro do momento, para que todos estejamos unidos e envolvidos pelas bênçãos que diriges a esta Assembleia. Que o teu amor possa ir ao encontro de cada um dos presentes e aqueles que se encontram mais debilitados. Desejamos, Senhor, que as energias que chegam dos planos mais elevados, saturadas com o teu amor e a tua misericórdia, possam penetrar o aparelho orgânico de cada um, a mente, o campo mental e espiritual, para que saiamos, no final da jornada, renovados e esperançosos. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam conosco. Muito obrigado. Muito bem. O nosso trabalho de hoje tem como ponto de partida. Antes de mais, vamos ler esta mensagem que aqui se encontra, porque ela é de veras motivadora. A autora é o Espírito Joana de Ângeles. E diz-nos assim a mensagem: estes são dias especiais e revolucionários, nos quais as multidões, cansadas de frivolidade e de gozos vãos, farão a sua viagem na experiência do autoconhecimento, da autoiluminação, do bem-fazer, transformando as veneráveis teorias em práticas existenciais ditosas. Esta é uma mensagem que vamos reter para o trabalho que seguirá. Então, o nosso ponto de partida, como dizíamos, é uma homenagem ao Papa Francisco pela sua partida, pelos exemplos que deixou, pelas orientações, pela abertura, sobretudo, ultrapassando os estigmas instituídos na própria instituição, na sociedade, abrindo portas para a compreensão universal de todos nós, de quanto é importante o espírito de solidariedade e de fraternidade entre as criaturas. E chamou-nos a atenção, particularmente, o facto de ser universal a opinião de que é de facto uma pessoa extraordinária. E não duvidamos que não desempenhou, não foi chamado ao desempenho daquelas funções por mero acaso. São lugares de muito relevo, de muita importância para a história da humanidade, pelo bem-estar da humanidade. E todos quantos são chamados a esses lugares, naturalmente, compete a cada um exercer as funções de acordo com aquilo que é o seu conhecimento, mas também com as reflexões mais aprofundadas sobre os aspectos importantes da vida. E como podemos deixar marcar de forma indelével e positiva ou negativa a passagem pelo mundo. Ora, da imensidão de pessoas que se manifestaram, não houve todas, são universais, tal como nós, de que de facto foi uma pessoa extraordinária, que nos deixou exemplos luminosos, que tocou todos os corações e praticamente, ou muitas pessoas até tinham experiências pessoais que eram relatadas. Mas não houve uma única que eu tivesse ouvido das notícias que dissesse assim: eu vou seguir os exemplos que ele deu, a mensagem que ele deixou. Vou vivê-la. Ora, isto transportou-me para o Cristo. Estamos a uma semana depois da Páscoa. E lembramos que, na chegada de Jesus a Jerusalém, foi uma multidão que o acolheu, em festa. E todos o saudaram, felizes, mas na hora crucial em que ele foi capturado e foi levado ao sacrifício, à crucificação, a esmagadora maioria dispersou
e poucos foram aqueles que, de facto, se manifestaram solidários com o Cristo. Ora, e isso motivou-nos a realizar o trabalho para termos a noção daquilo que é o nosso desempenho, quais são os nossos desafios na vida. E como a misericórdia divina nos possibilita sempre, não só mensagens que vêm chegando através dos seus mensageiros pela via mediúnica, os chamados profetas, médiuns, que todas as religiões têm nas suas estruturas, mas permite que mensageiros seus de alta estirpe, como é o caso de Jesus, como é o caso de Francisco, o Papa, como é o caso de Francisco de Assis, de Francisco Xavier, de Allan Kardec e tantos outros, que nos deixam exemplos para a eternidade, pelos testemunhos que deixaram, de tolerância, de bondade, de generosidade, de compreensão e fraternidade. E, portanto, a questão de fundo é entre aquilo que eu gosto e aquilo que eu vivo. O princípio da filosofia e a prática, a ação em si. Então, motivou-nos isso para a tarefa de hoje, para o trabalho de hoje, para termos mais noção, melhor percepção daquilo que é a nossa existência. Em caso de dúvidas, agradeço que nos a coloquem, por favor. Então, nós encontramos, eu não sei se aí ao fundo dá para ler estas letras a verde. Muito bem. Senão depois nos exames vão dizer, eu não lia bem, porque a cor não dá. Muito bem. Então, nós socorremos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a escala dos mundos, para nós percebermos. Então, em termos gerais, na base da evolução humana, os planetas onde reencarnamos pela primeira vez, nos mundos primitivos, até estar preparado o planeta para receber o espírito em si, o espírito, porque só é espírito a partir da altura em que ganha consciência. Até aí nós navegamos no campo do instinto, do princípio inteligente. Portanto, desde que a matéria disseminada pelo espaço, o fluido universal, se condensa e cria condições para a existência de vida, são milhões de anos. Até às primeiras encarnações humanas. Portanto, vemos aqui que nesses mundos primitivos, onde se ensaiam as primeiras encarnações da alma humana. Depois, a fase seguinte é os mundos de expiações e provas, onde o mal domina. Portanto, no primeiro patamar, nos mundos primitivos, o espírito, a função é de sobrevivência e procriação. Praticamente mais nada. Através desse exercício, dessa prática, vai-se desenvolvendo a inteligência, a intelectualidade, os sentimentos, já que nesta fase os seres estão mais próximos da animalidade de onde vieram, do que propriamente do patamar acima, onde já se estão sedimentados sentimentos, a razão já mais desenvolvida e a noção da vida, a consciência da vida já mais dilatada. E depois temos o mundo de expiações e provas, então, que é no segundo patamar. A seguir, vamos ter mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Nos mundos de expiação e provas, o mal ainda domina, sobrepõe-se ao bem. No mundo de regeneração,
ainda existe o mal, mas não com tamanha influência e predominância sobre o bem. Depois, e portanto, estas passagens de cada patamar, portanto, do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas e regeneração, estamos a falar de milhões de anos. Portanto, nós não somos velhos, mas já temos um uso muito prolongado. Já vimos de tempos imemoriais, até aqui chegarmos. Portanto, não somos frutos do acaso. E essa chama que nos alimenta a vida, porque somos imortais, é a chama divina. É a presença de Deus em nós. Portanto, jamais temos fim. Jamais temos fim. A morte é só uma circunstância aparente da existência da vida e do espírito enquanto no plano físico. Terminado esse período, após a morte, o espírito continua a viver num plano mais subtil, mas na posse plena de todas as suas capacidades. Então, a vida física, perante aquilo que são as concepções da vida eterna, é um mero acaso. Um mero acaso, não direi bem, não é bem o termo, mas é uma circunstância precária. Portanto, é como se isto fosse um cenário que logo mais se alterará. E é isso que vai acontecer com todos nós. Já viemos de lá, estamos aqui e vamos voltar para o plano espiritual, que é esse plano de vida mais subtil. E vamos assim, de vida em vida, ao longo do tempo, que é infinito, passando de patamar em patamar, e agora a seguir, do mundo de regeneração, nós vamos para os mundos ditosos ou felizes, onde o bem supera o mal. Ainda existe o mal ali, mas o bem aí já predomina. Então, reparem que ao longo destes milhões de anos e das vivências que o espírito vai tendo, das experiências que vai realizando, vai-se dilatando a sua razão e a compreensão sobre a própria existência e vai consolidando valores, afastando-se daquilo que são os sintomas ainda dos espíritos primitivos. O mal em si não faz parte dos códigos divinos. É da nossa responsabilidade e é fruto ainda dos sintomas primitivos que existem em nós. Então, reparem que nós estamos aqui já nos mundos ditosos, mas onde existe o mal. E ele está cá embaixo. É aqui, do espírito das primeiras encarnações humanas, em que o mal predomina, porque faz parte da natureza primária da criatura, da natureza animal, do instinto de sobrevivência. E vejam que, ainda chegando aqui aos mundos ditosos ou felizes, o mal ainda existe. Então quer dizer que, ao longo destas experiências que o espírito vai mantendo na escalada, é incontornável, nós estamos destinados irremediavelmente a proceder a esta evolução, a esta escalada. E isto não é uma questão filosófica. São os próprios espíritos que nos revelam esta realidade. Então, por último, vamos ter os mundos celestes ou divinos. Habitação de espíritos depurados, onde o bem reina em absoluto. Portanto, aqui já não há qualquer resquício do mal. É o bem absoluto. A perfeição. Aqui podemos dizer que estamos em plena integração com o Criador, com Deus. Vou fazer uma pergunta. E agradeço que tomem notas, porque depois, lá mais adiante, voltamos a falar do mesmo assunto. Onde é que nós gostaríamos de estar nesta escala? Lá em cima. É? Lá para cima. Como? Nos mundos celestes.
Parece que são só estas duas senhoras que gostariam de estar lá em cima. Os outros estão-se bem cá por baixo. É? Então, posso deduzir então com a devida licença, falando por todos, que é aqui que todos gostaríamos de estar. Não é? Eu posso garantir que é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Agora vou introduzir aqui um ponto mais importante ainda. Um detalhe. Que é para nós percebermos onde estamos. Olha, estamos aqui no mundo de expiação e provas, onde o mal domina, é o clima do ambiente na Terra, dos espíritos que aqui se encontram, quer no plano físico, quer no plano espiritual, que são, digamos que, a fonte do mal. Naturalmente, que também há, felizmente, muitas criaturas, muitas pessoas que são excelentes, mas a tónica dominante é ainda o mal. Mas estamos agora nesta fase em plena transição para um mundo de regeneração, onde o ambiente vai ser mais calmo, mais ténue, onde, apesar do mal ainda existir, já não se vai fazer sentir com tanta incidência. Estamos numa fase de seleção. É preciso que tenhamos isso em atenção. Estes são os derradeiros períodos em que todos, sem exceção, estamos a ser chamados para aproveitarmos as últimas oportunidades que as leis divinas nos dão para passarmos ali para o mundo de regeneração. Porque o que está a ser feito, a misericórdia divina, permite que todos possamos, aqueles que ainda estamos vinculados à Terra, quer deste lado os chamados vivos ou os mortos, estamos a ser chamados para esta prova final. Ora, é por isso que muitos espíritos, ainda na retaguarda da vida, no plano espiritual, reencarnaram, estão a reencarnar, e hoje nós estamos a ser, a sociedade, a humanidade, está a ser bombardeada por circunstâncias que jamais pensaríamos que acontecessem. Mas são ainda os espíritos empedernidos, mais identificados com o mal, que deixam fluir o pior do que têm, sem qualquer razão e sem qualquer controle. Quer dizer, estão em roda livre. Mas, aparentemente, pode pensar-se que estas circunstâncias fazem parte, ou melhor, é um descuido de Deus, mas não é verdade. É a sua misericórdia que reúne ainda neste mundo, que é um mundo de provas e expiações, e em que as condições físicas do planeta, que as condições psíquicas de encarnados e desencarnados permitem que os espíritos mais atrasados possam tirar partido das nossas experiências, dos nossos exemplos, do Padre Francisco, do Francisco de Assis, do Allan Kardec e por aí adiante, desses espíritos missionários que vieram à Terra como mensageiros divinos a fim de deixarem rotas de trabalho e para a superação das nossas dificuldades. Então, volto a dizer, uma coisa é a apreciação que fazemos do caráter, outra coisa é o aproveitamento que fazemos dessas orientações, desses conselhos, desse espírito de abertura. E esse é aí que bate o ponto, como costumamos dizer. Temos que trabalhar e fazer incidir o nosso interesse sobre o aspecto moral e os valores que nos transmitem, que foi o que aconteceu com Jesus. Ainda nos dias de hoje, contrariamente à realidade e àquilo que a razão clama, não é pela fé que seremos salvos, mas é pelas obras. E as principais obras não são aquelas que estão para o exterior, mas aquelas que ocorrem no interior. Quais são? A superação das nossas limitações morais.
do orgulho, egoísmo e sucedâneos. E é aí que temos que incidir os valores. Então, nós não podemos tão somente apreciar e admirar os mensageiros que Deus nos faculta, mas seguir os passos, vivendo as próprias experiências, aproveitando para superar as nossas dificuldades. É a nossa família. É a nossa família. São os nossos defeitos e as nossas virtudes. Portanto, para onde quer que eu vá, aí vai a minha família comigo. A família consanguínea, nós podemos nos apartar dela. Mas a família moral, aquilo que são os meus valores, esses vão comigo para todo lado. Estão-me a compreender? Então, é bom que olhemos para esses nossos familiares, porque às vezes fica a ideia, e instala-se até a percepção de que os nossos inimigos estão no seio da família consanguínea. Não é verdade. Estão na nossa família moral, que são os nossos valores. Então, é aí que nós temos que trabalhar para chegarmos ali onde desejamos. E agora vamos ver, ainda, socorrendo-nos da Revista Espírita, de fevereiro de 1858, onde Kardec coloca a escala dos espíritos. Vamos ver assim de uma forma geral. Escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais, portanto, dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Vivemos ainda mais para a matéria do que propriamente para as questões do espírito. Propensão para o mal. Ignorância. Orgulho. Egoísmo. E todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Isto é espíritos imperfeitos. Muito bem. A terceira ordem, ainda nos espíritos imperfeitos, diz aqui o texto. Nestes, a inteligência pode encontrar-se aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, as suas ideias são pouco elevadas e, mais ou menos abjetos, os seus sentimentos. Portanto, já estamos a falar de espíritos que têm consciência de si próprios, em que a razão já floresceu. E o senso está-se a desenvolver. Contudo, vejam o quadro que define os espíritos desta categoria. Podem ser divididos, os imperfeitos, em 4 grupos principais. Nona classe, os espíritos impuros, são inclinados ao mal e fazem disso o objeto das suas preocupações. Portanto, são pessoas, espíritos tendencialmente maliciosos. Portanto, é a força dominante, com pouca moral e com o bem ainda pouco desenvolvido. Portanto, o sentido do bem. Espíritos levianos. São ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Ora bem, esta escala é a escala espiritual. Dá a ideia que nós não fazemos parte ali daquela classificação. Mas é que nós somos espíritos também. Somos espíritos. E, portanto, temporariamente revestidos de um corpo físico, mas fazemos parte ali da escala. Portanto, estejamos com atenção, porque eu vou fazer mais uma pergunta daqui a pouco. Está bem? Muito bem. Então, não estamos a falar para os espíritos incorpóreos, propriamente ditos, encarnados, mas também para nós.
E depois, os espíritos pseudo-sábios dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém querem saber mais do que realmente sabem. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Portanto, reparem que nós estamos agora, nesta altura, a navegar num patamar em que, não só por nós, a título individual, mas também por aquilo que se passa à nossa volta, como vemos aqui espelhados, a realidade que ocorre pelos meios sociais, nas nossas relações pessoais, sociais, mas também nos mídias, portanto, nos órgãos sociais, nos órgãos de comunicação social, em que muito se fala, pouco se reflete e depois vamos por simpatias. Depois temos a sexta classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne à moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Portanto, estamos ainda aqui vinculados, enraizados à terra, às questões terrenas, mais comezinhas. Não, ainda antes disto. Alguém dá conta ali, onde é que nos situamos ali na escala dos espíritos? Ou podemos passar para os bons? Não. Vamos aos bons e depois fazemos uma comparação. Não é? Também nós não somos assim tão maus. Muito bem. Então, vamos adiante. Espíritos bons, as características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Nos outros, nos imperfeitos, como era? Muito bem, olha, estamos em coro. Predominância da matéria sobre o espírito. Já estamos num patamar mais elevado. Portanto, aqueles que estavam naquele patamar, os imperfeitos, já chegaram aqui e aqui o espírito já tem predominância sobre a matéria. Muito bem. Desejo do bem. As suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Recordam-se no primeiro quadro dos mundos, daqueles mundos ditosos ou felizes, que ainda havia sintomas do mal. Ora, significa que apesar destas características que ainda aqui estão, são espíritos bons, são características gerais, a verdade é que estes já têm acesso àqueles mundos ditosos e felizes, onde alguns estão a limar ainda as últimas arestas do primitivismo de que se alimentam ainda. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência de espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Portanto, não só a título espiritual, mas também a título humano. Nas nossas relações, há pessoas que nos dão bons conselhos e que nos dizem assim, olha, não vais por aí, não te deixes levar, porque senão pode estar sujeito a isto, sujeito a aquilo. Quer dizer, nós já começamos a ser benfeitores dos outros, ainda aqui deste lado. Porque temos já uma noção mais larga das circunstâncias e, portanto, já somos capazes de dar bons conselhos, boas orientações. Ora, é o que ocorre quando estamos imbuídos de bons propósitos e que somos tocados pela dor alheia. O nosso interesse o que é? Ajudar, para que o outro possa, de facto, suplantar as suas dificuldades. Ora, quando encarnados,
são bondosos e benevolentes com os semelhantes. Não os move o orgulho no egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, aqui é exatamente o que ocorre connosco, os esforços que fazemos. E o facto de nos afastarmos do mal não implica que desejemos mal a quem o pratica. Certo? Porque às vezes pode ficar a ideia que nós temos que ser bons, mas também bonzinhos. Não. Nós temos valores e princípios, é a esses valores e princípios que estamos sujeitos, e como tal as nossas funções, as nossas decisões são em função desses valores. Não estão ajustados ao mal, é, digamos assim, a decisão que nos compete. É afastarmos-nos. Não significa isto que desejemos mal a alguém, que alimentemos algum sentimento de vingança. Não, nada disso. O que temos é que tomar opções em função com os valores que jazem na alma e com os quais nos identificamos e pelos quais lutamos. Estamos a compreender? Muito bem. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é-lhes a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E depois temos os espíritos de ciência. Reparem que todas estas classes fazem parte da classe geral que é dos espíritos bons. O espírito de ciência, vamos ver, distinguem-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões da sabedoria, que vem, não, era dos espíritos da ciência. Portanto, estamos a ver que estes, apesar de estarem inseridos estes espíritos na classe da ciência, já fazem parte da classe dos espíritos bons. Significam que estes já reencarnam na Terra com esta missão, que é de fazerem progredir a humanidade. Portanto, entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Portanto, são espíritos que se doam à humanidade. E depois, terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Portanto, estes não são ainda os que estão no topo da hierarquia, mas já apresentam elevadas qualidades e condições na condução da humanidade. E depois temos os espíritos superiores, a segunda classe, que diz o seguinte: eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, exala-se sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. A sua superioridade torna-os mais aptos do que os outros a darem-nos as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem saber. Portanto, já estão, digamos que quase no topo da hierarquia dos conhecimentos espirituais, a respeito da própria vida, muito próximos já de Deus, portanto, da coroação máxima da escala evolutiva, mas ainda não são ou não estão no topo da hierarquia. E agora a primeira ordem, espíritos puros. Espíritos puros. Características gerais. Nenhuma influência da matéria. Já estão perfeitamente depurados. Superioridade... Perdão, fui eu aqui.
Não está. Está aí É aqui. Isto é muito botão para mim. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Portanto, superioridade intelectual e absoluta com relação aos outros espíritos. Estes já estão no topo. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos... Eu paro aqui só para nós fixarmos este detalhe. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala. O que é que significa? Começaram dos espíritos imperfeitos, lá ao fundo, dos mundos primitivos, e escalaram ao longo de milhões de anos até chegarem aqui. E, portanto, já estão em plena integração com o Criador. Tendo alcançado a soma de imperfeição de que é suscetível ao espírito, não têm mais que sofrer provas nem expiações. Portanto, estão absolutamente libertos das expiações, portanto, das dores, do sofrimento que caracteriza ainda a criatura humana. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Já estão em perfeita comunhão com Deus. Gozam de inalterável felicidade porque não se encontram submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Que é o que nós... Porque é que está aqui este esclarecimento? Porque a ideia ancestral que nós tomamos como verdadeira é de que Deus tinha criado espíritos perfeitos e espíritos imperfeitos. Não é verdade? Uns eram os santos, por aí adiante, os outros somos nós. E, portanto, na linguagem comum, uns filhos e outros enteados. E enteados não quer dizer que o enteado seja maltratado pelos pais, mas aqui é, porque o sofrimento está reservado só aos espíritos inferiores do nosso nível. E com a doutrina espírita, apelando à razão e ao bom senso, nós vimos compreender então, aqui através deste detalhe, que as leis divinas são absolutamente justas. E todos os espíritos são criados iguais e estão destinados ao mesmo fim, ao mesmo objetivo, competindo a cada um realizar, escalar a própria, os graus incontáveis ali daquela escala que apresentámos. Portanto, é uma alteração absolutamente radical, em que nós compreendemos que esse trabalho de aprimoramento moral vai nos permitir alcançar este patamar, que é transversal a todos os espíritos. É esse o destino final da criação, da obra divina. Portanto, se ainda somos imperfeitos hoje, amanhã seremos perfeitos. O ritmo a que lá chegaremos depende do nosso empenho. Eles são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos nos esforços do seu aperfeiçoamento e designam-lhes as suas missões. Portanto, são os fiéis intérpretes da vontade divina. Chegados aqui, nós lembramos as palavras de Jesus. Antes que este mundo fosse criado, já eu estava sentado à direita do Pai. Ora, estamos a falar de um espírito que se situa exatamente aqui nesta escala. Mas o mais importante é que todos, sem exceção, estamos sujeitos a este processo, a esta dinâmica. Então agora a pergunta. A tal pergunta que eu te referi. Onde é que nós gostaríamos de estar? Depois desta leitura toda. É, muito bem. Vamos lá chegar. Então, e como é que nós conseguimos alcançar esse patamar?
Sim. Como é que nós vamos conseguir alcançar esse patamar? Sabemos a letra da canção? É isso que interessa. É exercitando o bem, superando as nossas limitações morais. Trabalhando aquilo que é fundamental em nós para superarmos o orgulho e o egoísmo, que são as características ainda primitivas que jazem em nós. Muito bem. Então, a dinâmica da vida, a misericórdia divina, jamais se esquece de cada um dos seus filhos. E todos estamos sujeitos a esta dinâmica para alcançarmos os planos superiores da vida. É esse o nosso destino. Então, de quando em quando, para além dos espíritos que desde sempre na história da humanidade se comunicaram e deixaram orientações de auxílio à humanidade para que superassem as suas dificuldades de natureza moral, de quando em vez surgem mensageiros divinos, muitos deles que já não teriam sequer que reencarnar na Terra, mas vêm por amor à causa do bem, do auxílio aos seus irmãos, que ainda no plano físico e no plano espiritual trabalham, lutam pelo seu aprimoramento. Ora, é assim que nos surgem na vida um Francisco, o Papa Francisco Xavier, o Francisco de Assis, e outros tantos, coroados pelo sacrifício de Jesus. Ora, voltando ao início da nossa intervenção, é o que marca a diferença, é a nossa vontade de agir em conformidade com essas orientações. Então, não basta só admirar, é preciso praticar, exercer, lutar contra as nossas más tendências. Então, nós lembramos uma passagem depois que nos reporta para o capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola do semeador. E disse Jesus aos apóstolos, à época, que um dia o semeador saiu para semear. E nesse percurso foi lançando sementes à terra. Umas caíram na beira do caminho, vieram as aves e comeram as sementes. Outras caíram sobre um manto de rocha que tinha pouca terra e logo o sol veio, queimou e elas acabaram por sucumbir. Mais adiante outras que foram lançadas em terreno aparentemente fértil, mas os espinhos cresceram e abafaram essas sementes, que acabaram exatamente por sucumbir também. E mais adiante, em terra fértil, lançada nova remessa, houve sementes que floresceram e frutificaram a 30, a 60 e a 100 por um. E então, diz ele que aquele que tiver ouvidos e ouvir, que ouça, e que aproveite de facto a jornada, a lição. Ora, nesta parábola do semeador, ele coloca-se nessa posição, Jesus. De onde é que ele saiu? Da sua casa, que é de onde sai o semeador, o agricultor, para ir cultivar o terreno aqui, que é a humanidade. E em diversos estados evolutivos, naturalmente, a primeira semente, reparemos que o semeador não faz cerimónias na quantidade de sementes que lança ao terreno. Portanto, significa generosidade com a própria terra e sempre na expectativa que ela possa florescer, possa criar raízes, florescer e frutificar. E logo no primeiro arremesso, ela pouco durou, porque aqueles que vivemos, que ouvimos as mensagens que chegam dos céus, somos indiferentes para essa realidade. E como tal, há outros que, interessados na desestabilização da ordem, aproveitam-se para
como direi, para comer as sementes lançadas, criando assim maiores dificuldades àqueles que gravitam pela jornada terrena. A seguir, o terreno que tinha pouca profundidade, a semente acabava por secar rapidamente. Recebemos as lições divinas e às vezes o entusiasmo é muito, mas rapidamente as questões da vida deixam-nos desviam os nossos interesses, as nossas atenções, e aí continuamos envolvidos pelas questões mundanas. Então, a seguir, o que surge? Aqueles que, de facto, receberam a semente, aceitaram a semente, compreendem-na e fazem esforços. Contudo, não têm força, resistência para se opor àquilo que são os interesses mundanos da vida, que aqui são representados pelos espinhos. As dificuldades da vida. Não compreendemos essas dificuldades e, como tal, desistimos rapidamente, porque o nosso conceito na relação com Deus é sempre de tirar partido imediato e de acordo com as nossas necessidades terrenas para construirmos o edifício das nossas fantasias em torno da felicidade. O conceito de felicidade, o que nós pretendemos, é que na Terra estejam reunidas todas as condições para não termos qualquer tipo de incómodo. Que a vida siga normal e sem sobressaltos. E como tal, afastamos-nos por não compreender esses dispositivos. Fazem parte da dinâmica da vida. Mas ainda naquela terra mais fértil, mais profunda, onde as raízes ganharam, enfim, sustento, onde havia o humus que lhes permitiu, de facto, crescer e consolidar-se, o fruto acabou por aparecer. Floresceram, frutificaram a 100, a 30 ou a 60. E é o que acontece exatamente connosco. Reparem que o semeador segue adiante e depois volta para colher os frutos da sementeira. Ora, o que é esta volta? São as leis divinas, a lei do progresso e a lei de causa e efeito. Ora, quando os perdulários, na volta, não têm frutos para apresentar, uma vez que a terra é a representação da humanidade, quando não há frutos para apresentar, estamos sujeitos à lei de causa e efeito. E porquê? Porque não nos podemos furtar à lei do progresso. A lei do progresso impele-nos para diante, para cima, em direção a Deus. Ora, quando não há motivação, não há interesse, não há aplicação, quer dizer que somos perdulários. E nós fomos criados para sermos felizes, como já vimos ali na escala, e como nós podemos rapidamente perceber e optar qual é o lugar que mais gostaríamos de habitar e de estar, que era o dos lugares cimeiros. É ele a que estamos destinados. Contudo, esse destino, a chegada a esse destino, depende da nossa dinâmica, depende do nosso interesse, do nosso empenho. Então, deixamos de conceber a salvação pela fé e então adotamos uma nova filosofia, que é a salvação pelas obras. Que obras são? Confundimos as obras do exterior com as obras do interior. E é essas que são mais importantes e que definem o nosso estatuto e nos permitem chegar a esses patamares mais elevados. Então, quando no regresso o semeador dá conta de que a terra foi improdutiva, o que é que ele faz? Não a mantém improdutiva, não pode, porque é um prejuízo enorme. E vai criar todos os mecanismos que lhe permitam instalar condições orgânicas para que a terra possa receber nova semente. Ora, aqui no caso é a dinâmica da vida, é a lei de causa e efeito. Já que não soubemos receber a semente, não soubemos acolhê-la na alma, não conseguimos aplicá-la, então a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação determina que o espírito perdulário virá novamente à Terra para ressarcir os débitos contraídos numa vida pretérita. Então, é por isso que
de forma diferente, cada um de nós tem as suas próprias circunstâncias, os seus próprios problemas, e a cada um compete, como disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, pegue na sua cruz e siga-me. E siga-me. Portanto, ele podia dizer, não, vocês venham, estejam à vontade, que se fosse a fé que salvasse, ele disse, não, desde que vocês acreditem em mim, está tudo bem. Mas não, pegue na sua cruz e siga-me. Vejam que a humanidade, à época em que Jesus esteve entre nós, ainda bastante atrasada, levou à crucificação. E isso é o exemplo vivo, porque não havia capacidade intelectual para mais, de que a cruz representa exatamente o sacrifício, quando nós nos despojamos dos nossos maus pendores. Sempre que a luta se instala para a superação dos nossos maus pendores, estamos a crucificar autenticamente, porque há uma transição do homem primitivo para o homem espiritual. E isso é despojarmos-nos de uma nódoa na alma e exige sacrifícios e coragem. Então, está simbolizado na crucificação esse exercício, esse esforço que nos é devido. Então, termos a noção disto. Primeiro, que somos espíritos imortais, que habitamos o outro lado da vida. Este é uma jornada relativamente curta. E, portanto, estamos aqui para crescermos, para evoluirmos, para enfrentarmos os nossos dissabores, as circunstâncias difíceis da vida, que resultam do mau uso que nós fizemos ou da indiferença perante as sementes que nos têm vindo a ser lançadas ao longo do tempo. É por isso que estamos numa fase de transição que importa perceber que, para além de admirar o Papa Francisco nas suas alocuções, nos seus exemplos, é importante que lhe sigamos os passos, como aconteceu com Jesus, ou como acontece com Jesus, com Kardec ou com outros espíritos da nossa referência. Então, este é o dispositivo primeiro. Não estamos na vida por acaso. Não abraçamos uma cruz por acaso. Ela é o resultado das circunstâncias do passado, que nós não nos lembramos, mas que estamos lá. Estamos lá. E hoje já não é só uma questão de filosofia. Hoje já não é só uma comunicação dos espíritos. Hoje isto faz parte da dinâmica terapêutica de psicólogos que estão no mercado, que oferecem os seus serviços, com possibilidades variadas neste capítulo. E, portanto, também aí já a medicina evoluiu. E há muitos anos, livros que já li de vários autores americanos, o mais recente, o Brian Weiss, que é um terapeuta, um psicoterapeuta nesta área, da regressão de memória, e que eles, por força das provas coletadas durante os seus exercícios, a sua prática, chegaram à conclusão de que os seus pacientes eram espíritos e que esses espíritos regrediam no tempo, não só à vida intrauterina, mas daí para trás também. Portanto, estamos a falar de uma realidade que para nós é perfeitamente normal. Aceitar esta dinâmica, este mecanismo e acreditar que Deus é infinitamente misericordioso. E agora, como nós tivemos a oportunidade de perceber pelas escalas que ali apresentamos, não só dos mundos, dos vários mundos, mas também da escala dos espíritos. E veja-se como todos nós fizemos a escolha mais óbvia. Gostaríamos de estar nos mundos mais evoluídos e gostaríamos de ser já espíritos puros. E porquê? Porque nós já evoluímos, nós já identificamos o bem e nós já podemos fazer escolhas do nosso livre-arbítrio. Ora, compreender que para chegar àqueles patamares é o destino a que estamos reservados e que nos é possível mediante o esforço que nós fizemos. E aqui há um mecanismo importante.
Como é que a dinâmica da vida impele o território, entre comas, a alma perdulária que não trabalha pela sua ascensão espiritual? É através da dor, do sofrimento. Porquê? Porque somos preguiçosos. E a dor é um mecanismo que nos empurra para diante. Nós já fomos capazes de escolher os bons lugares que desejamos. Muito bem. E que temos direito. Posso adiantar. Mas, quando falamos do sofrimento, ninguém quer sofrimento. O que é legítimo. E é saudável. Mas temos. Nas mais diversas experiências, mas temos. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Como é? Então nós temos que assumir, porque já somos espíritos com intelectualidade, com razão, com bom senso, e que sabemos fazer escolhas, tendo em vista aquilo que está à nossa frente. Os mundos celestiais e os espíritos puros. Então, se isso são lugares a que eu tenho direito e que eu vou lá chegar de forma incontornável, isso é absoluto, porque nos traduz a misericórdia e a bondade divina, então eu tenho que trabalhar. Então as minhas vicissitudes de hoje são fruto dos desmandos do passado. Muito bem, é a lei de causa e efeito. Então, o que é que o espírito, de facto, convicto das suas responsabilidades, fará? Como é que eu posso enfrentar estas dores e superá-las? Muito bem, vamos ver adiante. Aqui, compromissos para com a vida. Compromissos para com a vida. Que é para nós não nos deixarmos levar ou entrar pelo mar encapelado da vida e depois andamos na onda para lá e para cá e queremos sair dos efeitos da onda violenta e nem conseguimos afastar da margem, nem conseguimos chegar à margem. Então é importante que a razão estabeleça compromissos com a vida para superar essa dificuldade. Porque senão o sofrimento tem tendência a aumentar. Tem tendência a aumentar. Ao ponto, são os espíritos que nos revelam que nesta fase da transição planetária são muitos aqueles que não passarão nesta fase para o planeta de regeneração. Serão relegados para os mundos primitivos. E aí junto dos humanoides, que estão, digamos, aqueles espíritos que estão nas fases iniciais da vida humana, vão servir-lhes como referência da intelectualidade e vão estar inseridos no meio dessas comunidades para auxiliá-las a crescerem e a evoluírem. Ora, isso é uma regressão? Não é. É porque não há mérito. A evolução faz-se através do trabalho. E que não havendo, ou melhor, essa evolução resulta do mérito e do esforço de cada um. Não havendo nem mérito nem esforço, então o espírito tem que recuar para os planos que estejam à dimensão do seu estatuto moral, do seu aprendizado, para exercer e recomeçar de novo. Somos alunos da escola da vida. Ninguém vai adiante se não tiver condições. Enquanto na escola, às vezes, nós podemos dar um jeitinho ao aluno, mas ele vai estar sempre a cochear, no que diz respeito, isto é no sentido figurado, no que diz respeito ao conhecimento. Não é? Mas aqui não há nada. Ou somos ou não somos. Ou estamos ou não estamos em condições. Então, é importante estabelecer compromissos para com a vida. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, é isso que nós temos receio, muitas das vezes, do autoconhecimento. Quais são as minhas deficiências morais? As minhas limitações morais? Não temos. Ou temos? Muito bem. Então temos que as conhecer. Não temos que ter medo. Nós estamos todos no mesmo barco. Não é? Não, eu não quero saber nada. É? Tem que ser um exercício íntimo.
selecionar e executar os compromissos que se revelem de natureza eterna. A pessoa ter noção da eternidade. Quem sou, porque estou aqui, para onde vou. Então, se eu quero ir para os mundos celestiais, ou quero ser um espírito puro para fruir daquelas condições, então eu tenho que começar a trabalhar já. Autoconhecimento e depois ter essa noção da eternidade. Não é para já. Porque nós, muitas das vezes, sussurramos porque desejamos resultados de imediato. E isto leva ao seu tempo. Leva ao seu tempo. E é importante que a nossa alma seja a terra profícua, a terra com humus, para que a mensagem que nos é derramada, a semente que é lançada, possa ganhar raízes, florescer e frutificar. E é isso que depois nos dará a possibilidade de ascender a esses planos mais elevados. Portanto, autoconhecimento, selecionar e executar os compromissos que se revelem de natureza eterna. Disciplinar a vontade para treinar a renúncia em pequenas doses. Ninguém vai ser, passa a expressão, santo de hoje para amanhã. São nas pequeninas coisas começar a estar vigilante e nas nossas orações pedir auxílio aos nossos guias espirituais que nos amparam nesses momentos que são de luta titânica para vencer pequenas limitações que nos aparecem como insignificantes, mas que são fundamentais para superarmos e alcançarmos planos mais elevados. Portanto, reparem, disciplinar a vontade para treinar a renúncia em pequenas doses, para alcance de um mais alto nível de abnegação e devotamento ao bem. Porquê? Porque nós estamos destinados, de facto, ao bem. E lá mais para diante, vai chegar uma altura em que vamos ser convidados também como mensageiros divinos para auxiliar outros irmãos nossos em qualquer parte, enfim, dos mundos disseminados pelo espaço cósmico. Seremos mensageiros, profetas da Boa Nova, auxílio para aqueles que necessitam. Portanto, vimos de facto como mensageiros divinos, já libertos de quaisquer circunstâncias mais difíceis e em plena capacidade das nossas competências morais. Então, é fundamental este espírito que nós já fazemos, muitos sacrifícios que nós já fazemos nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, já fazemos esses sacrifícios. Mas ainda estamos aquém daquilo que é essencial. Não se esqueçam que são nossos familiares legítimos os defeitos e as virtudes, porque esses estão sempre connosco, sempre connosco. Então é importante que tenhamos isso em atenção, porque eles são eternos também. E à medida que vamos superando as limitações, vamos conquistando virtudes. E então, por último, pensar em termos de imortalidade, mesmo durante a transitoriedade da vida física. Ora, eu estou aqui, mas tenho que ter consciência, tenho que ter noção que a minha presença é uma presença limitada. Ela é temporal. E quando é que vamos partir? Alguém sabe? Eu também não sei. Não sei. Mas vamos partir. Então, é importante que, antes do retorno à espiritualidade, tenhamos melhores condições do que essas. Então, nós ouvimos falar de pessoas que nos tocam, sobretudo figuras públicas. Porquê? Porque nós hoje somos bombardeados e temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque às vezes são-nos facultadas informações de pseudo-virtuosos. Lembram-se ali dos espíritos pseudo-sábios? Pseudo-virtuosos em torno dos quais se cria uma aura e que nós, se não tivermos razão e bom senso,
eu estou na presença de um santo. Portanto, nós temos que ter muita atenção e muito cuidado com estes detalhes. Mas o que eu quero dizer, ou melhor, o que eu gostaria de acrescentar, é que há milhões de criaturas que são, de facto, referências na sua abnegação, no seu espírito de tolerância, no seu espírito de paciência, no seu amor ao próximo. Portanto, já fazem este trabalho. E dos quais as parangonas humanas, das notícias humanas, não registram, mas estão inscritos nos livros dos céus, nos livros divinos. E, portanto, aparentemente, dá a ideia que os nossos esforços, que de forma anónima vão sendo desenvolvidos, não têm qualquer repercussão do outro lado. Têm, e muito. Todos nós nascemos com uma missão. A primeira, sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. A segunda, em função daquilo que está à nossa volta. Então, há quem tenha na sua missão tratar dos seus entes queridos mais próximos, consanguíneos. Filhos, pais, por aí adiante. Depois, o leque vai se alargando até que há criaturas em missão que são mais espetaculares, que têm a ver com uma comunidade, têm a ver com um país, têm a ver com a humanidade. Ora, mas cada um traz a missão que lhe é devida e que pode desempenhar com sucesso. Então acontece que eu poderia, até isto ocorre com muita frequência, estar livre já de qualquer responsabilidade, mas eu quero voltar à vida física e quero vir na condição de pai, condição de mãe, quero vir na condição de marido, quero vir na condição de avô, para auxiliar este ou aquele espírito que ainda está periclitante no seu trabalho de aprimoramento. E eu submeto-me a esse sacrifício. É uma missão. Ninguém sabe, mas eu estou em trabalho muito importante para auxiliar aquele espírito a sair, a superar as suas limitações, a ganhar competências morais, por aí adiante. E, portanto, é uma missão. Pode eventualmente ter sucesso ou não ter, mas é uma missão. E muitos saem vitoriosos, gloriosamente, desses compromissos. Então, nós estamos todos engajados nesta dinâmica da vida. E a cada um compete, de facto, chamar a si aquilo que é seu e o trabalho que tem que realizar. Não é? Sim. É, não é? Salvo aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, os outros já são pessoas com diploma nesta matéria. Portanto, não é novidade. E como tal, já não tem possibilidade de qualquer fuga aqui nos testes finais. Aos outros ainda vamos ser, enfim, condescendentes. Exatamente. Aos demais, vamos ser rigorosos. Sintam-se abraçados. Alguma dúvida que tenha permanecido relativamente à matéria? Então, recordamos só como nota final. Relativamente ao Cristo e relativamente a outras figuras que passam por nós, o que importa é, de facto, aquilo que é a sua proposta e o seu exemplo. E numa época de muita convulsão, e como dizia Joana de Ângeles na mensagem inicial, em plena revolução, nós temos que estar cientes e conscientes daquilo que nos compete fazer e do lugar onde estamos, para não nos deixarmos levar por fantasias. E numa época de muita turbulência, em que tudo surge. Tivemos um amigo que dizia assim: Alexandre, o mal vem sempre de tamancos. Vocês já viram? Mesmo os chinelos, nós podemos, uns chinelinhos, nós podemos vir em cima, mas os tamancos, eles arrastam-se sempre pelo chão. Todos conhecemos os tamancos, não é? Quando vamos de tamancos, aquilo que faz uma... Ele dizia sempre: Alexandre, o mal vem sempre de tamancos. Então, quando há muito ruído, nós temos que ter atenção nesta época. Nós somos espíritas, cristãos, seguidores de Jesus e, como tal,
o nosso espírito deve ser de abertura, de acolhimento, sem fraturações, onde todos possam encontrar em cada um de nós um amigo. Sem estigmas, sem marginalizações, porque, a não ser assim, estamos a contrariar aquilo que são os propósitos da doutrina que confessamos, que seguimos e dos exemplos que o próprio Jesus nos deu. Então, isso é fundamental, reter este princípio. Gostaríamos ainda de anunciar, para terminar a nossa intervenção, que no próximo dia 11 de maio, que é um domingo, vai ocorrer aqui uma conferência muito interessante por um casal de jovens brasileiros, cujo tema vai ser uma jornada para além do autismo. Portanto, eles dedicam-se no Brasil, têm uma obra dedicada à divulgação do trabalho em torno do autismo para a superação da exclusão, ou melhor, trabalhando pela inclusão. E esse espírito, que é um espírito universal, serve como enfim, linha orientadora relativamente a todas as criaturas, que são nossos irmãos, naturalmente. Aqui estarão no dia 11, às 10 horas, para proferir essa conferência e, portanto, estamos convidados a comparecer para partilharmos essas lições e esses testemunhos que são, de facto, inolvidáveis. Assim sendo, vamos pedir licença, vamos terminar o nosso trabalho da manhã. Vamos colocar a nossa tela mental, a figura de Jesus, que nos envolve com as doces vibrações, em sintonia com todo o ambiente em que nos encontramos mergulhados. A nossa alma descerra-se para receber as energias que os benfeitores espirituais no recinto, junto de cada um de nós, aplicam, envolvendo-nos, indo ao encontro das nossas necessidades. Por isso o nosso espírito é de gratidão. Mestre querido, eis-nos diante de vós e de Deus Pai. Gratos pela oportunidade do reencontro e das reflexões em torno dos ensinos que os teus mensageiros, o Espírito da Verdade, verteram a Allan Kardec e têm-se feito presentes ao longo do tempo, de forma mais ou menos evidente, mas imbuídos do espírito de fraternidade, de solidariedade e de amor para com o próximo. É o exemplo que nos deixam continuamente e que acolhemos como lição, a fim de darmos também testemunho perante vós mesmos dos nossos esforços para a superação das nossas limitações morais. Auxilia-nos, Senhor, para que nos mantenhamos vigilantes sobre os nossos pendores, que tantas vezes resvalam ainda para as questões mais imediatas da vida. Que a tua luz, Senhor, alcance todos quantos sofrem. Nossos companheiros de jornada, que aqui não puderam estar por motivos de força maior, outros que se encontram hospitalizados, outros ainda que na espiritualidade, na retaguarda dos planos inferiores, movimentam-se para a perturbação da ordem estabelecida, do progresso, e tantas vezes influenciando a humanidade, tirando partido
da nossa invigilância, para que as nossas atenções se desviem daquilo que deve ser o nosso foco. Sintonia convosco e dedicação aos esforços que nos são devidos. Lembramos ainda as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes, os suicidas. Mestre querido, a humanidade necessita da tua presença, do teu amor e do acompanhamento dos teus mensageiros, para que saibamos superar as dificuldades que se nos apresentam. Hoje, Senhor, recordamos esse Espírito, esse mensageiro teu, que entre nós desempenhou o mais alto cargo na hierarquia católica. Espírito generoso, bondoso, fraterno, próximo dos mais necessitados, da alma e do corpo. Estamos certos, Senhor, que a sua jornada prosseguirá no outro plano da vida, interpretando, materializando a tua vontade. Unidos, Senhor, pelos nossos corações, pelos sentimentos fraternos, luminosos que nos envolvem, pedimos licença para o encerramento da tarefa da manhã. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado.